Assim, porque eu fui de colarinho clerical, né? E tinha uns cascudos lá. Ó, o bispo usa esse colarinho esquisito aqui, mas ele é um homem de Deus, viu? A igreja anglicana é a igreja evangélica da Inglaterra, do mesmo jeito que a igreja presbiteriana é a igreja evangélica. Olá, a Bíblia nos ensina a ter a simplicidade como valor. Em tempos confusos e complexos como os de hoje em dia, ser simples é mais do que um chamado, é uma necessidade. Temos, fazemos, ouvimos e pensamos coisas demais. O mundo não suporta mais nossos desejos. Não existem recursos suficientes para atender a todas as demandas que o mundo quer nos empurrar. Mas o que é a simplicidade? Como podemos ser simples? Simplicidade é sinônimo de pobreza? A simplicidade é o tema do Em Debate que começa agora. E para falar sobre simplicidade, está conosco o pastor da Primeira Igreja Batista no bairro Pedra Azul, Naasson Gonçalves. Está conosco também Celso Tavares, pastor da comunidade Vineyard de Belo Horizonte. E ainda o reverendo Luciano Rocha, pastor da Igreja Presbiteriana Betel. Pastor Luciano, eu tenho tido o prazer de conviver com o senhor aí mais intimamente. E apesar de o senhor ser pastor de uma igreja, de uma denominação importante em nível mundial, faz parte da história da reforma, e de ser pastor de uma igreja também de um porte médio em Belo Horizonte, uma igreja bem construída, bem centrada, eu tenho observado que o senhor é um homem simples. Eu tenho entrado na sua casa e observado que a sua casa não tem aquela pompa de um reverendo, de uma igreja importante. Como é que é viver a vida simples? É ser pobre, é andar esfarrapado, é ser como os franciscanos? Como é que é ser simples, pastor? Ó, bispo, eu creio que ser simples é você seguir o Evangelho. Porque o Evangelho é um Evangelho da simplicidade. O Evangelho é um Evangelho que tem esse apelo à simplicidade. Eu não consigo ver nas páginas das Escrituras essa ostentação que às vezes a gente enxerga, infelizmente, na vida de muitas pessoas, de querer, assim, grandes coisas. Eu me lembro agora de um salmo que me acompanha sempre, e eu sempre faço questão de lê-lo na minha igreja, e além de lê-lo, eu me esforço para vivê-lo. Quando Davi disse o seguinte: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Eu creio que a vida simples é uma vida que você está contente com aquilo que Deus te dá. Uma vida simples é aquela vida que você não sai atrás dessas coisas que o mundo oferece, porque o mundo oferece, e porque a sociedade diz que você tem de ter. Não. Você tem de ter aquilo que te dá um contentamento. E eu busco isso para a minha vida. Ter uma vida assim que eu não busque coisas maravilhosas demais para mim, mas em contrapartida, eu quero buscar coisas maravilhosas para Deus. E eu creio que quando a gente busca isso, as coisas para Deus, Ele coloca as coisas necessárias para a gente viver uma vida feliz. Eu creio que evangelho e ostentação, eu creio que não funciona muito bem. A gente não tem essa mensagem das Escrituras. Agora, o senhor há de convir comigo que hoje isso é um desafio. Porque hoje, se a gente for querer realmente tudo aquilo que a sociedade, que a mídia e que os valores desse mundo impõem a nós, a gente vai ser um saco sem fundo. Porque cada dia é uma novidade que a gente precisa de ter para, de repente, a gente ter um status, uma posição de até valor na sociedade. E não é por aí, não é por aquilo que você tem, é por aquilo que você é e pelo estado de contentamento de alma com aquilo que você tem. Pastor Naasson, Jesus disse que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E o pastor Luciano acabou de dizer que o evangelho não combina com ostentação.
qual é o limite entre uma posse legítima e a ostentação? Como é que alguém pode se orientar com relação a isso? Eu creio e defendo que o limite é a humildade. Porque uma pessoa, ele pode ser muito rico, ele pode ser dono de muitas coisas e ainda assim ser uma pessoa humilde. Nós temos exemplos na Bíblia do próprio rei Davi, conforme citou o pastor Luciano no Salmo 131, Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram. Quer dizer, não busco grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais, mas fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada para com sua mãe. Quer dizer, ele expressa aqui exatamente a simplicidade. E ele era um homem rico. O salmista Davi foi um homem que teve tantas coisas quanto quis, e ele era um homem humilde. Da mesma forma, nós temos Jesus Cristo, que era o Rei da Glória, e ainda assim um homem humilde. Porque quando nós falamos humildade, nós não podemos, simplicidade, nós não podemos pensar pobreza. Nós não podemos pensar falta de cultura, ignorância, deselegância. Não, nada disso. Porque a simplicidade, ela não se opõe à elegância. Uma pessoa pode ser humilde, simples e elegante. A simplicidade não se opõe à cultura. Uma pessoa pode ser culta, pode ter muitos títulos e ainda assim ser simples. A simplicidade não se opõe à sabedoria, não se opõe à riqueza, não se opõe à grandeza, nem à exaltação. A partir do momento que ela vem de fora, porque a Bíblia fala que a exaltação, ela vem logo depois da humildade, da simplicidade. Então uma pessoa pode ter tudo isso. Qual é o limite? Como é que eu vou saber então se eu estou chegando no limite? O limite, veja bem, se a partir do momento que eu começo a me ostentar, ou se eu começo a me exaltar, aí eu já estou ultrapassando o limite. A Bíblia fala que o outro é que deve e pode me elogiar ou me exaltar. Eu não posso. Porque a partir do momento que eu me ancoro nas coisas para eu me exaltar ou para eu me mostrar grande, ou eu faço questão que as pessoas vejam isso, ou me sinto até mesmo mais importante que os outros por causa disso, eu ultrapassei o limite. Porque, veja bem, alguém pode ser muito rico e não apelar para a luxúria. Porque eu quero isso, aquilo, outro. Qual que é o limite? Ora, eu não posso chegar à luxúria, eu tenho que ter conforto. Sim, conforto e ainda ser simples. Não é? Eu posso ter virtudes e ainda ser simples. A Bíblia, por algumas vezes em Provérbios, dá a simplicidade como sinônimo de tolice, como sinônimo de ingenuidade. Quer dizer, mas via de regra, a palavra simplicidade, ela vai atentar para a virtude espiritual. E o limite é a humildade. Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito. E o pastor Nasson está citando exatamente isso, pastor Celso. Como é exatamente que alguém pode demonstrar essa humildade, se é que de fato ele é humilde? Bom, eu penso o seguinte, que alguns escritores e alguns santos do passado já disseram que quem discursa muito sobre simplicidade, na verdade, não conseguiu atingi-la. Então, eu não sei nem se eu sou qualificado para falar sobre simplicidade, se nós seríamos aqui, né? Mesmo porque, como o Eugene Peterson também, que é um pastor de pastores hoje, ele tem dito o seguinte, que nós só estudamos características de saúde na igreja quando nós detectamos enfermidade. Ou seja, a gente só está falando sobre simplicidade aqui hoje porque isso não é uma característica presente na vida da igreja. Então, por isso mesmo, a gente tem esse desafio, nós sentimos esse desafio, né? O Luciano colocou aqui sobre a questão de, infelizmente, não sermos o que nós enxergamos, o que nós vemos no meio onde a gente vive, seja na sociedade, seja dentro da igreja, e demonstrar algo a partir da humildade, como o pastor Nasson colocou, eu acho que é a gente honrar radicalmente o nosso segmento de Jesus Cristo. Jesus disse para a gente aprender dele. Jesus, ele não ensina a gente a ser humilde simplesmente se contentando com as coisas do mundo, com as coisas que nos são oferecidas, mas muito mais a partir de uma realidade do coração. O tempo todo no Novo Testamento, Jesus aponta para a realidade do coração. Então, sem trabalhar o coração, eu posso trabalhar qualquer outra coisa por fora, os meus relacionamentos, minhas palavras, meu ministério, mas a essência da simplicidade não vai fluir, né? Então, eu penso que colocar, ou para nós pelo menos, de maneira prática, atingirmos um nível de humildade, a gente precisa caminhar pelos princípios da renúncia que a palavra de Deus ensina. Então, não é errado a gente ter coisas boas, não é errado a gente ter conforto, mas é necessário ter todo o conforto que nós temos.
Por exemplo, nós que somos líderes de igrejas evangélicas, nós precisamos ter tudo que normalmente nós temos. Nós, e muitos de nós, às vezes, trocamos ministérios por causa de salário, de propostas. Eu estou falando nós de maneira generalizada. É isso uma maneira correta? Né? Assim, não só nós, os pastores, os líderes de comunidades evangélicas, como tem os próprios membros das igrejas. Eles trocam de emprego pela proposta do que ganha mais, não necessariamente de suprir suas necessidades. Então isso demonstra o quê? A palavra de Deus mostra que o que vem para fora é o que enche o nosso coração. Então se eu estou atrás de um melhor salário para dar uma melhor condição de vida, simplesmente para mim e para minha família, isso é legítimo. Mas é legítimo a partir de qual ponto de vista? Porque eu penso que a Bíblia, o que ela nos ensina, o que ela nos estimula é termos o que nós precisamos e quando nós tivermos mais, a gente pode ter certeza de que alguém está precisando disso. John Wesley destacava muito isso, não é? Se eu tenho mais do que eu preciso nas minhas mãos, certamente tem alguém precisando do que eu tenho aqui comigo agora. Então eu acho que esse é o princípio. É aquele princípio de Deus chegar para nós, atingir o nosso coração, como Jesus fez principalmente com os fariseus, e exigir de nós que abramos mãos daquelas coisas que mais nos pesam, que mais nos possuem. Foi isso que Deus fez com Abraão, está lá em Gênesis capítulo 22, ele exigiu o filho, que era a bênção, o sinônimo da riqueza. Que era a promessa de Deus, inclusive, na vida dele. Exatamente, e que possuía, que era motivo de alegria. E Deus tira, vem Jesus e diz o seguinte, olha, você quer me seguir? Você quer aprender comigo? Tem uma das traduções, eu não sei se é a tradução ecumênica ou a tradução da edição pastoral da Bíblia, que diz em Mateus 11, quando Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde, né? Ele diz, sejam meus discípulos e então sejam mansos e humildes. Então, os seguidores de Jesus, para ser humilde, o que ele vai ensinar para nós depois? É negar a nós mesmos, né? Dia a dia tomarmos a cruz da vergonha, a cruz de sermos motivo de escândalo para o mundo e redenção para aqueles que creem, e seguirmos os princípios e o estilo de vida dele. Algumas vezes, o Senhor e os discípulos, eles não tinham muito onde ficar, onde parar, e não sabiam para onde ir. A mesma história com Abraão. Isso nos deixa o quê? Desinstalados na vida e dependentes totalmente do reino e do governo de Deus. Mas Jó era possuidor de grandes riquezas e era também um homem humilde, era simples. Só estou dizendo o seguinte, que uma coisa não se opõe à outra, porque Jó, ele se declara, a própria Bíblia fala ele ser um homem muito rico, e ele argumenta ao longo do livro dele como ele sustentava, como ele ajudava o pobre, o carente, a viúva, o órfão. Quer dizer, ele era um homem muito rico, não estou defendendo a riqueza, tá? Eu nem sou rico e nem pretendo ser e nem gostaria de ser, mas estou dizendo o seguinte, que tudo que ele possuía, ele repartia com os outros. E se alguém, por exemplo, é muito rico e ele é simples, ele é humilde, e ele reparte isso no reino de Deus, isso se torna bênção para o reino de Deus. Então, a minha colocação não teve nada a ver com a questão de riqueza, né? Primeiro que eu penso que nós vamos ter ricos e pobres a vida inteira. Sim. E o Senhor deixa isso, a palavra de Deus deixa isso, assim como a gente vai ter alegria e tristeza, a gente vai ter triunfo e derrota. O Senhor diz que o mundo é lugar de aflição. Ele não diz que nós possivelmente teríamos aflições. Então, eu não estou falando quanto à riqueza e nem quanto à questão de podemos ou não podemos ter. A questão é se essas coisas dominam o nosso coração. Né? Quando a gente está falando de simplicidade, nós não estamos falando sobre ter, porque essa é a questão da espiritualidade lá de trás. A espiritualidade veio lá de trás, a espiritualidade católica medieval, por exemplo, que era aquela do fazer, era a questão das obras. Veio a espiritualidade protestante, que deu uma ênfase enorme na questão do saber. Veio uma espiritualidade pentecostal e neopentecostal com uma ênfase no ter, como sinônimo da bênção. O grande eu sou, o Altíssimo, ele nos chama para ser. Então, a simplicidade não é questão de fazer, saber ou ter. É a questão de ser. É a essência de quem nós somos. Inclusive, Celso, quando o irmão aqui disse sobre, o bispo disse sobre o limite, qual é o limite, e o irmão disse que é a humildade, eu creio que é a motivação. É exatamente dentro dessa palavra do Celso, porque o problema não é o ter em si, o problema é o que você faz com o ter. Se você é uma pessoa, por exemplo, de posses, mas é uma pessoa que a sua motivação de obter as suas posses é glorificar a Deus e servir ao próximo, você é uma pessoa simples. Porque você tem uma motivação correta.
Agora, o problema é quando você começa a obter as coisas e tem uma motivação errada. Tem uma motivação para ostentar, para se mostrar, para buscar de forma egoisticamente esses bens para se autoafirmar em troca de um status, em troca de uma posição, em troca de um respeito pessoal. E você então descarta o próximo e descarta a glória de Deus. O problema não é ser rico. O problema é você ter uma motivação errada com a sua riqueza e com a sua posição. Citou Abraão. Abraão é um exemplo. Abraão era um homem rico. Abraão tinha um bem que ele recebeu como herança, que era o seu filho Isaque, a coisa mais preciosa que ele tinha. Inclusive, Gênesis 22 começa falando quem ele amava, o filho que era promessa. E Deus então falou o seguinte, vamos ver se a motivação dele de ter é correta. Deixa eu pedir o filho dele, para ver se realmente ele é uma pessoa simples. Ele é uma pessoa que tem a capacidade de abrir mão daquilo que ele tem, em prol do meu reino e em prol do próximo. Aí sim, a gente começa a viver uma vida simples, porque a gente sabe que tudo que a gente tem é para servir a Deus e para abençoar o próximo, e não para a gente ostentar uma riqueza para nós mesmos. Só pegando aqui de volta o que o Luciano colocou, e também o pastor Nasson colocou ali, o princípio, o fundamento do cristianismo, nas palavras de Jesus, está em amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos. Quando alguém perguntou para Jesus como é que ele ia ter a vida eterna, Jesus disse, olha, ama Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, sua força, entendimento, ama o seu próximo como a você mesmo, faça isso e viverá, ponto final. Ele depois nem deu mais curso de nada, nem colocou ninguém vinculado a ninguém, ele disse isso, faça isso e viverá. Então, a questão do ter não é o problema, como disse o Luciano, a questão é a motivação, a minha essência é essa de fazer tudo demonstrando amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo como a mim mesmo. Eu acho que esse é um teste para nós. Como eu disse antes, nós não estamos falando como os mais simples, né? Senão, se nós pensarmos que somos simples, nós estamos no lugar errado. Primeiro, nós estamos na frente das câmeras, estamos falando sobre simplicidade. Não somos os mais simples, mas estamos falando de algo que a gente deseja no discipulado, no caminho do seguimento de Jesus. Se eu sou motivado pelo amor, acho que o meu primeiro compromisso diário, particularmente, é eu abrir mão de mim mesmo em benefício da glória de Deus, em benefício do outro. Começo dentro da minha própria casa, com a minha família, com a igreja, com o mundo, com a sociedade, onde eu vivo. Com o não crente, né? Com todos. Pastor Nasson, eu vou pedir só para o senhor esperar essa pergunta, que nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí, continue ligado na Rede Super, uma TV ligada em Deus. Estamos de volta com o Em Debate de hoje, falando sobre simplicidade. E o pastor Nasson tinha uma questão que ficou pendente no primeiro bloco. Pois não, pastor? Pastor Celso, você disse que o problema não é o ter, não é? Mas não é que eu tenha discordado de você, mas vou mostrar um outro lado. Mas o problema é exatamente o ter. Porque se nós estamos numa sociedade consumista, capitalista, né, humanista, veja só, tudo centraliza no ser humano e ele passa a pensar o seguinte, eu preciso ter, eu serei, né, alguém se eu tiver alguma coisa. Quer dizer, então nós estamos lidando com esse problema, porque esse consumismo, que até nós vimos na abertura do programa, exatamente esse consumismo tem entrado na igreja, quer dizer, e de uma certa forma tem nos contaminado. Então, se você diz um princípio que se falamos disso é porque falta, se falamos de simplicidade porque a igreja não tem, está doente. Então, veja só, nós de fato estamos sendo contaminados, não é? Nós que eu falo genericamente, a igreja, né, as pessoas. Então, nós precisamos entender que nós estamos tendo um problema com o ter. Claro. Que de repente o ter, ele está governando as nossas vidas. As pessoas se matam de trabalhar, as pessoas deixam de buscar a Deus, deixam de estudar a palavra de Deus, deixam de se congregar para trabalhar, porque ele quer ganhar mais. Não apenas para suprir necessidades, mas por quê? Porque ele quer ter mais coisas.
E muitas vezes os pais negligenciam a educação dos filhos, o acompanhamento, diz assim, eu estou construindo algo para eles, é para vocês isso aqui, é herança, eu vou deixar isso para vocês. Mas na verdade ele está atendendo ao seu próprio consumismo. Ele não vê que ele está sendo movido por essa máquina, né, da luxúria, do consumismo, e que exatamente impede a simplicidade. Em vez de nós termos pessoas simples no seu dia a dia, os pais dão coisas para os filhos, não é? Dá para ele o melhor computador, o melhor telefone, o melhor carro, o melhor de tudo. Quer dizer, e falta a simplicidade de ter um amigo, de conversar, de conviver, de estar juntos. Talvez a mesa ela está muito farta, com iguarias, não é? Mas se fosse um arroz com feijão e farinha e o angu ali, mas aquela simplicidade de estar juntos, porque eles podem conviver. Não é? Então eu tenho entendido que, não discordando de você, mas só levantando o outro lado, que nós temos tido problemas com o ter, sabe? O ter tem sido um problema muito sério. Sim, a ênfase maior é o ser. Nós conseguimos isso, não é? Graças a Deus, mas temos tido problema com o ter. Sabe? Deixa eu explicar a minha colocação, desculpa, pastor Moreira, mas eu disse antes, até aquele desequilíbrio de espiritualidade ao longo da história, que um dos problemas da nossa época hoje é exatamente a ênfase no ter. Pois é, eu gostaria de fazer uma pergunta para que você complemente essa resposta. Nós podemos ter tudo o que podemos ter? Eu não creio. Eu acho que nós podemos. Eu creio que nós não devemos. Ou seja, é lícito, né? Eu acho que nós não devemos. Emendando então minha resposta, quando eu disse a questão não é o ter, é porque o ser é que mostra como eu vou lidar com o que eu tenho. Né? Se eu tenho o suficiente, se eu vivo em contentamento com isso, ou se eu tenho o suficiente e quero conseguir mais. Por quê? Então, por exemplo, isso vai afetar todas as esferas da nossa vida. Isso afeta o casamento de todos os casais enfrentam isso, os pobres enfrentam isso. Quando o pobre tem inveja do que tem, ele deixou de ser simples no coração. Né? Então não é só a questão de quem tem muito que tem problema. Até pessoas que não têm necessariamente vão ter problema com a simplicidade de coração. Agora, pensando no nosso ponto de vista cristão, e eu não sei se eu estou indo além do que devo aqui, pastor Moreno, mas como a gente está falando e tem pessoas nos ouvindo, é um debate, nós estamos levantando um tema para instruir com pouco que a gente sabe. Nós estamos enfrentando uma sociedade que vive aí no consumismo, no materialismo, totalmente enferma, né, tá adoecida, entra cada vez mais para dentro disso, e isso tem entrado para o meio cristão, como o Nação colocou ali. Agora, como é que a gente vai reagir a isso? Porque senão nós vamos falar, todos nós vamos concordar a respeito de todos os princípios de simplicidade. Isso é óbvio, nós vamos chover no molhado, como a gente faz sempre nos púlpitos, está excelente. Agora, qual a prática disso para nós? Nós que somos pastores. Então, por exemplo, será que Jesus ele ia querer ter tanta ganância por pessoas, dinheiro e poder? Né? Por arrebanhar milhares de pessoas ao redor dele? Não teve isso, né? Não teve de forma alguma. Quer dizer, hoje, em muitos, seja no meio católico, no meio evangélico, o que for, Seichonoe, isso está para todo lado, esse fenômeno da pós-modernidade, o que acontece? Quanto mais pessoas eu tenho, mais dinheiro eu tenho entrando, quanto mais dinheiro eu tenho, mais poder eu tenho, e essa é a grande sedução. Isso foi que o diabo mostrou isso, né, tentando Jesus lá. Jesus mostra isso através da palavra dele, em 1 de João, capítulo 2. Então nós vamos ficando mais poderosos, achamos que podemos influenciar a cidade através do status. Seria essa a atitude de Jesus? Eu penso que o reino de Deus ele não se manifesta de cima para baixo. Por isso que Jesus não começou a manifestação dele em Jerusalém, ele começou saindo pregando na Galileia, né, e pregando o reino de Deus. E aí ele começou, o reino de Deus ele teve uma manifestação em Jesus Cristo toda subversiva. Hoje, a nossa espiritualidade ela quer chegar de cara, impactar com os mesmos valores. Se nós disputarmos com o mundo, nós vamos perder nesse aspecto. Porque nós estamos aqui para ser referencial. Nós não estamos aqui para sermos imitadores do mundo. Né? Então a palavra de Deus diz que a arma que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa confiança plena em Jesus Cristo. Como é que nós mostramos isso na prática? Imitando os passos do Senhor, imitando o coração dele, que algumas vezes eu posso ter, mas não devo ter. E, inclusive, Celso, você está falando isso aí, eu me lembrei de uma coisa interessante. A igreja, a gente sabe que é uma contracultura. E o mundo, o interessante, bispo, o mundo espera
que a igreja seja isso. E nós, muitas vezes na igreja, queremos levar uma mensagem que parece com o mundo, achando que parecendo com o mundo, nós vamos alcançar o mundo. E é exatamente o contrário. Porque às vezes o povo também não sabe como sair desse emaranhado de coisas. E vem a igreja e acrescenta mais uma coisa nesse emaranhado. Sendo que a igreja tem que acrescentar a coisa. Jesus, uma vida simples, humildade, valores que o mundo por si só não conseguirá sozinho, mas que a igreja tem. E tem abrido mão para poder se amoldar a algo que o mundo também está querendo sair. Então, o que eu vejo é que nós hoje na igreja, e um autor aí muito conhecido fala sobre isso, que hoje a igreja, ela tem tudo aquilo que o mundo anseia e deseja, mas que está exatamente tentando se adequar às coisas desse mundo, esquecendo que ela tem na mão o poder de trazer essa mudança para uma vida mais simples, para amor, para compaixão, para perdão, para coisas mais tranquilas. Agora, deixa eu exercitar aqui a capacidade hermenêutica da mesa. Eu vou tirar um texto fora do contexto para servir de pretexto, como é feito usualmente. Não, mas a gente põe ela no contexto. Vamos ver. Eu gostaria que fosse posto no contexto. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. E essa mensagem tem sido o mote, principalmente das igrejas de tendência neopentecostal, para dizer então que nós somos chamados para conquistar, para ter tudo, para romper, e nada vai ser impossível para nós, e tudo que o nosso coração desejar nós temos que ter, e os testemunhos são dados diante de carros importados e mansões em muitos lugares, e as pessoas mostram a quantidade de contas bancárias que possuem, e elas falam inclusive em cifras milionárias, até se expondo a serem sequestradas em qualquer momento, porque a Bíblia diz, está escrito, eu acabei de ler, tudo posso naquele que me fortalece. Veja bem, o senhor disse, vamos tirar do contexto para fazer essa aplicação. Não, aliás, eu fiz isso, eu disse que eu ia tirar do contexto. Só para poder fazer essa... Para servir de pretexto, que senão eles vão acabar me confundindo, eu não quero ser confundido. Mas Paulo está dizendo isso aí num contexto de sofrimento, de falta, de necessidade, quer dizer, de privações, de provações. Diz, olha, eu posso sofrer tudo isso porque o Senhor me fortalece. Quer dizer, ele não está dizendo, eu posso ter isso tudo, não é? Como o senhor falou que as pessoas fazem hoje. Ele diz, eu posso sofrer todas essas coisas, porque o Senhor me dá força para ter falta, para passar as necessidades, para enfrentar os jejuns, as aflições, os tormentos. Então, o contexto é exatamente outro. Se as pessoas buscassem exatamente o contexto aí desse versículo, eles não iriam pregar essas bobagens que falam com base nesse texto, porque isso é deturpar a palavra do Senhor. Mas aí nós enfrentamos o problema da tentação, não é? A tentação, ela mexe com o nosso coração. A palavra de Deus diz que o mundo e a cobiça, a ganância, passa. E aquele que permanece em Cristo Jesus é que vai ficar para sempre. Então, o diabo, ele não muda a estratégia dele. E alguém já disse isso, que uma dos lugares onde o diabo tem tido grande tranquilidade tem sido na igreja. Principalmente aqueles que, inclusive, atacam ele diretamente, muito enfaticamente, porque eles estão tão estressados, tão sem paz, que não conseguem ser referencial para a humanidade. Ficam tão estressados até com a oração, ficam tão estressados até com a evangelização, prega o evangelho anunciando o inferno, quer dizer, não anuncia a graça, não anuncia Jesus, né? Não conhece muito pouco da cruz. Então o que acontece? A nossa sedução precisamos ter gente, precisamos ter pessoas na igreja. Para ter pessoas na igreja, nós precisamos raliar a proposta do evangelho. Você prega qualquer assunto sobre você tem um problema, Deus pode resolver o seu problema, basta você aceitar Jesus. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia nem fala para a gente aceitar Jesus. Pelo contrário, fala para a gente arrepender e crer. Não é isso que diz as Escrituras? Jesus que precisa me aceitar. Não é? Eu tenho que mudar de posicionamento. A pessoa que está fora do reino de Deus, ele é governado pelo império do mundo aí das trevas, que é o regente desse mundo, não é isso? Então, a nossa grande sedução, isso aí é opinião pessoal minha, Nason,
é que nós como pastores, e aí responsabilidade, quando você diz sobre quem prega esses assuntos, somos nós. Os pregadores, né? Nós somos os responsáveis por isso, diretamente, é deixar de sermos seduzidos pela questão dos números, de analisar o sucesso do reino de Deus pela questão da conquista. Essa palavra que foi citada aqui, Jesus não usou essas expressões. Momento algum ele usou essa expressão. A expressão de Jesus é muito mais de servir, de perder a vida para ganhar. Né? É muito mais de curar e deixar o outro caminhar curado livremente. Você levantou um ponto complicado, já pela segunda vez. Deixa eu fazer uma colocação para você me ajudar. Porque veja só, você disse, olha, de fato, nós não andamos atrás nem de cifras, nem de números, nem de multidões, porque Jesus realmente não fez isso, apesar disso não era a proposta dele. Mas olha aqui, pastor Celso, se nós pregamos o evangelho, tá? Ali bem daquele modelo primitivo, de amor, de família, de irmão, de comunhão, de ajuda, na simplicidade ali do amor, no seu sentido mais terno. Se nós vivemos isso, as pessoas vão ver nós vivendo essas coisas dessa forma. Essas pessoas não vão também querer? E não vai acontecer plenamente uma concorrência de multidões até? Por isso que eu não creio que haverá multidão, porque a multidão aí fora não está buscando simplesmente isso. As pessoas estão destruindo os casamentos, estão fugindo das famílias, estão vendo as famílias destroçadas quando tem pessoas ao lado, quando tem atenção, quando tem bom emprego. Isso não falta para eles. É claro que eles têm que descobrir pelo Evangelho que a grande carência deles é a graça de Deus dentro do coração deles para trazer contentamento com a vida. Então, só a colocação é que nós concordamos plenamente. É só uma avaliação de que nós não podemos ter esse modelo pragmático de que simplesmente avalia por resultado. O Senhor não mandou a gente avaliar por resultado, Ele mandou a gente estender o reino de Deus. Nós vamos pregar o Evangelho a todas as criaturas. Inclusive o resultado advém dele. Isso é muito claro. O problema de quantos vão ter não é problema nosso. Deus é que dá o crescimento. Agora, se nós ficarmos demasiadamente preocupados com quantidade, essa é a sedução do ter. Mas aí, veja só, nós conhecemos muitos ministérios, muitas igrejas, muitos pastores, que infelizmente são medíocres, sabe? Na sua maneira de crer, de pregar, de trabalhar. Então, o trabalho não prospera, não salva almas. Quer dizer, ele vai dizer assim, não, porque números não importam. Quer dizer, não importa se a igreja tenha 10, 15 pessoas, quer dizer, o importante é a qualidade. Mas será que essa qualidade não vai gerar uma quantidade de gente? Não estou dizendo que não devamos ter, não. Porque eu penso o seguinte, o evangelho funciona. Tanto o evangelho funciona que nós estamos aqui, esse sistema está aqui porque o evangelho funciona. Quer dizer, se o evangelho funciona, eu vou trocar o termo multidão, tá? Por muitas pessoas, tá certo? Por muitas pessoas que nós vamos influenciar de uma certa forma a comunidade. Todos certamente não virão, porque querem facilidade, querem graça barata, né? Quer o produto final da feira que não tem muito custo, realmente isso aí. Mas necessariamente o evangelho vai atrair as pessoas, ainda que esses poucos, em termos de quantidade populacional, quer dizer, vai ser muita gente, porque tem muita gente perdida. Quer dizer, nós podemos ter, aí lá no meu bairro, por exemplo, nós somos 60 mil habitantes. Quer dizer, será que nós não podíamos ter ali, pelo menos, 20% salvos, quer dizer, distribuídos nas igrejas? Continuo pensando que nós estamos falando da mesma coisa. Há só uma pequena diferença na compreensão de termos aqui. Por exemplo, quando você disse sobre se nós pregarmos o Evangelho de maneira genuína, do amor como família, relacionado, eu concordo plenamente, vai atrair as pessoas, vai de fato. Nem precisamos de resposta. É esse o Evangelho que é divulgado hoje? É esse o Evangelho que a mídia tem acesso? Não, não é. Não é. É esse evangelho que a sociedade vê na igreja? Então o que nós temos que fazer? Então agora o que nós temos que fazer é para o intervalo e a gente continua no próximo bloco. O debate vai para um pequeno intervalo e volta já já. Continue na Rede Super, uma TV ligada em Deus. Que a gente é escravo do tempo. O que fazer agora? É que nós precisamos trabalhar, né? Não, o que fazer agora, a resposta... Ele perguntou, né, Jennifer? Então respondi, ué. Perguntou... Estamos de volta com Em Debate, falando hoje sobre simplicidade. Então, pastor Naasson, o que nós devemos fazer? Exatamente, porque nós ficamos aí, né, discutindo as teorias, mas de forma pragmática. O que resolve o problema? Bem, nós somos os pregadores, nós somos formadores de opinião, nós defendemos valores, então deve começar por nós, pastores. E o pastor
para ele ter autoridade para ensinar o que é bíblico, na simplicidade da vida cristã, ele precisa viver isso. Sabe? Eu coloco a responsabilidade sobre a vida do pastor, porque ele precisa ser um homem simples. Porque eu não posso dizer, meus irmãos, vamos ser simples, não é? Mas eu estou agora fazendo uma campanha para eu comprar uma Mercedes, não é? Mas para quê? Não é? Se o outro carro que está lá me serve muito bem, então eu preciso ser o exemplo. Eu preciso ser o exemplo, não de ostentação, sabe? Eu preciso ser o exemplo de simplicidade, de amor às pessoas, dos valores do dia a dia. Se o pastor conseguir viver isso, ele vai ter autoridade para pregar isso, aí sim. Não é? Agora, deixa eu cortar um minutinho, como diria o Jô, não querendo interromper e já interrompendo. Sim. Se um pastor andar de Mercedes-Benz, ele necessariamente estará ostentando, quer dizer, um pastor nunca pode andar de Mercedes-Benz, nunca pode ter um Mercedes-Benz? Como é que é isso? Deixa eu entender, eu não tenho não, mas se eu um dia puder vir a ter, eu devo recusar, não, eu não quero esse Mercedes-Benz porque isso é ostentação, ou eu posso de maneira simples andar no Mercedes-Benz? Como é que é isso? Pastor, é porque o valor agregado de uma Mercedes é muito alto para quem trabalha, sabe, convive com pessoas tão pobres, tão necessitadas. A verdade é que nós não vamos acabar com a pobreza do mundo. Jesus falou, vocês vão sempre ter os pobres aí com vocês. Mas eu acredito que é luxúria, porque o que uma Mercedes faz, a Blazer faz, sabe, a Weekend faz. Quer dizer, então é por isso que eu penso dessa forma, sabe? Eu acredito sim, que é uma ostentação, é uma luxúria. Posso? Deve. Eu fico pensando em Jesus. Eu fico pensando no contexto de Jesus, no contexto do Evangelho. Eu não sei se o pastor Nasson vai discordar de mim, mas pelo que a gente lê dos Evangelhos, eu creio que se alguém tivesse alguma Mercedes naquele tempo... Aliás, o jumentinho era 0 quilômetro. Calma, vou chegar lá. E se de repente eles oferecessem uma Mercedes para Jesus, pelo que a gente lê na Bíblia, parece que Jesus ia andar na Mercedes. É o que parece. Por quê? Porque a gente tem algumas histórias aí que o senhor falou, por exemplo, do jumentinho, 0 quilômetro e tal, ele usou aquilo ali. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu volto a dizer, tudo faz parte de um contexto. Eu, por exemplo, se eu sou pastor de uma comunidade, assim, de poucos recursos, eu acho que não seria um bom testemunho eu andar numa Mercedes, mesmo que eu fosse um homem de vida simples. Então, eu creio que se ganhasse uma Mercedes, porque é claro que eu nunca ia ter dinheiro para comprar Mercedes, se fosse pastor de uma igreja, que os meus membros tivessem uma discrepância muito grande, eu talvez iria vender minha Mercedes. Agora, se eu fosse o pastor de uma comunidade, que a minha Mercedes não fosse escandalizar e não fosse trazer um mal-estar para o meu membro, porque o meu membro também tem um padrão de vida elevado, eu acho que eu não teria problema nenhum de andar com Mercedes. Sim. Agora, eu acho que não é ter ou não e andar ou não da Mercedes. Eu volto a dizer, eu acho que é a motivação, o testemunho e aquilo que você vai passar para os outros em ter aquilo ali. Agora, pastor Celso, o pastor Luciano colocou uma questão muito delicada. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, depois do pastor Nasson também. Se a minha comunidade pode me dar uma Mercedes e manter uma Mercedes, então eu vou andar de Mercedes. Só que essa comunidade, ela está inserida num contexto em que outras comunidades da mesma igreja, que aliás a divisão em denominações é um dos maiores escândalos do cristianismo e que faz nós acharmos que, por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha é diferente da Igreja Anglicana Livre, que por sua vez é diferente da Igreja Vineyard, que é diferente da Igreja Batista da Pedra Azul, que por sua vez é diferente da Presbiteriana e por aí afora. Na verdade, nós somos uma única igreja e nessa única igreja tem uma comunidade poderosa que pode bancar uma Mercedes-Benz e do outro lado tem a favela em que a mesma igreja composta por uma outra comunidade não tem condições de ter nenhum fusquinha. E aí, pastor Celso, como é que a gente resolve isso? Bom, dá licença só para esclarecer duas questões. Claro. Que eu acho que é muito importante porque a gente está aqui na televisão, a gente está expressando nossas opiniões, as pessoas não nos conhecem, né, muito bem, não sabem nem os nossos background, nada disso aí. Mas, primeiro,
é que eu não sou contra o crescimento da igreja. Aliás, tem uns que não sabem nem o que é background. Não sabem nem o que é background. Meu currículo, meu histórico existencial, familiar, religioso, teológico e tudo mais. Mas eu não sou contra o crescimento da igreja. Acho que a igreja deve crescer. Né? Também não falo isso porque hoje estou pastoreando uma comunidade pequena. Fiz parte de uma comunidade grande e falava as mesmas coisas, como falei dentro do seminário da Igreja Batista da Lagoinha. Isso para mim é indiferente. Quando a gente está analisando, eu estou citando questão de números, eu não tenho preconceito nenhuma questão dos números, né? É simplesmente não confundir as nossas tentações em ter com o nosso pragmatismo baseado aí nesses resultados de tenho poder, então deu certo. É só esclarecendo um pouco disso. Outro detalhe é que os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, andavam assim numa intimidade com Deus, acabaram de ter o frescor do sopro do Espírito, e as igrejas lá em Colossenses, em Colossos, em Éfeso e em outros lugares, às vezes tinha 25 pessoas. E eram cidades que tinham milhares, 200 mil habitantes, 250 mil habitantes, e eles viviam em amor. Jerusalém foi um caso onde espalhou, teve multidão, milhares vieram, eles repartiram tudo, foram criando um comunismo e tiveram grande necessidade depois, inclusive. Né? Vale a pena a gente só citar isso, porque o fato de a gente pensar que também só viver em amor vai trazer multidão, nós vamos colocar que Jesus não viveu em amor, porque então Jesus não atraiu multidão. Né? Então, nós vamos deixar Jesus em maus lençóis. Na verdade, ele atraiu uma multidão para gritar que ele fosse contra ele, exatamente. Porque o cristianismo, uma das coisas que vai acontecer quando a gente viver esse evangelho, o pastor Nasson colocou ali, pregar e viver, é que nós vamos incomodar. O Senhor Jesus disse, olha, o mundo vai odiar vocês. Fica tranquilo porque ele me odiou primeiro. Né? Esse mundo que o pastor Luciano citou aqui antes, que é esse sistema que vem contra. Respondendo a questão, que foi só para dar um esclarecimento do que eu tinha falado antes, eu penso, por exemplo, na questão da Mercedes. Né? Vamos voltar aqui na questão da Mercedes. A Bíblia mostra claramente, Jesus fala, e Paulo também fala sobre essa questão de escandalizar. Isso. Nós temos a questão, um risco de escandalizar os que são de dentro da comunidade da fé, os que são débeis na fé, que não entendem muito bem, e Jesus disse claramente sobre a possibilidade da gente escandalizar aqueles que precisam crer, que é melhor a gente amarrar uma corda com a pedra e se lançar fora. Então eu penso o seguinte, nós não corremos o risco só de escandalizar os irmãos da fé ou as outras comunidades que têm menos condições, mas as pessoas de fora. Porque que evangelho é esse? Então, na minha opinião, Jesus pegaria uma carona na Mercedes? Pegaria. Sim, pegaria. Jesus rodaria a Palestina de Mercedes? Eu não creio que ele rodaria. Ele usou o jumento? Usou, mas caminhou. Ele usou no momento certo, no momento profético, cumprindo profecia, inclusive. Agora, deixa eu então fazer Também não tenho problema nenhum contra a Mercedes. Se alguém quiser me dar uma carona... Deixa eu fazer uma pergunta complementar, então. Muitas pessoas criticam a Igreja Católica Romana, porque a Igreja Romana tem alguns templos, principalmente alguns oriundos do período medieval e pós-medieval, que tem o altar revestido de ouro, paredes, teto de ouro, ícones de ouro, então, assim, muita riqueza material, ouro mesmo, de verdade. E muitas pessoas dizem, olha, porque isso é ostentação, porque esse ouro tinha que ser derretido, distribuído para os pobres, etc. Agora, a intenção da igreja ao revestir o altar de ouro não era ostentar a riqueza, mas simbolizar a glória de Deus. Então, em algum momento, é isso que o senhor falou aí, pastor, do contexto. Eu devo ou não devo entender que é errado revestir um altar de ouro? É errado ou não é errado andar numa Mercedes-Benz? É errado ou não é errado morar numa mansão, numa cobertura lá no alto das Mangabeiras? Eu acho que o apóstolo Paulo trata disso, quando ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando ele fala que ele é livre para fazer tudo aquilo que ele pode fazer, mas há algo que é aquilo que ele não deve fazer. Então eu creio que sempre quando a gente que teme a Deus e que quer levar uma vida simples, a gente não pode pensar só na gente e na nossa comunidade. Nós temos que pensar
em todas aquelas pessoas que estão à nossa volta e que saberão fatalmente que nós estamos de posse de um bem que queira a gente, queira não, aquilo ali causa uma insatisfação na pessoa. Voltando na Igreja Católica, a intenção das pessoas era a glória de Deus, maravilha, mas as outras pessoas não sabiam daquilo. Tanto é verdade que aquilo ali trouxe uma reação contrária a diversas pessoas. Eu confesso que eu mesmo, quando eu entro numa igreja, por exemplo, lá em Ouro Preto, e vejo aquela riqueza, aquela beleza, a única coisa que me vem no coração é tristeza, porque a custo de quantas vidas, do trabalho escravo, de quanta exploração aquele ouro está ali. E quer dizer, a pessoa não sabe que foi para a glória de Deus. Então aí vem o contexto de Paulo. Ou seja, se você for fazer uma coisa, mas de repente você vê que aquilo ali vai ter algo que vai ferir, que vai impedir que o evangelho chegue à pessoa por causa de uma atitude sua, meu querido, deixe de fazê-lo. É questão do coração, né? Deixe de fazê-lo. Veja bem o seguinte, se eu ganho uma Mercedes, que eu também não vou ter dinheiro para comprar, não é? Mas se eu ganho uma Mercedes, com certeza eu vou doá-la para missões, eu não vou andar. Se eu ganho, né, uma cobertura na Zona Sul, com certeza, né, vou vendê-la, tá? Vou comprar para mim uma casa lá no bairro Pedra Azul, lá de 60 mil reais, e com certeza o restante eu vou reverter para a obra de Deus. É impossível, sabe, que eu tenha tanto, enquanto há tantos pastores, missionários aí nos rincões desses Brasis, pelo mundo afora, a gente não tendo o básico para viver. Eu não posso ter. Eu seria culpado, sabe? Aquele filme, A Lista de Schindler, no final, quando ele guardou um carro, ele chora, diz, eu podia ter comprado mais um judeu, podia ter salvado mais dois. É o broche sabe? de ouro, né? É o broche de ouro. Olha, isso aqui dava para ter comprado mais um. Por que eu fiz isso? Por que eu guardei? Agora, eu só gostaria de dizer uma coisa para vocês aqui. O nosso tempo, inclusive, está chegando ao fim e a gente não vai poder desenvolver melhor. A Bíblia diz que quem conhece o homem quem conhece o espírito do homem, quem conhece o homem é o espírito do homem que nele habita. Então, quem conhece a pessoa é a própria pessoa. Nós nos conhecemos a nós mesmos. Então, pode ser que nós estejamos olhando alguém que tem uma Mercedes, que tem uma mansão nas Mangabeiras, ou que ande só com terno de marca, ou que aparentemente esteja ostentando e que, na verdade, não esteja. Porque no Velho Testamento Deus mandou fazer o templo com os melhores materiais e ele gastou uma fortuna, mesmo que o povo estivesse em alguns momentos passando necessidade. Então nós precisamos entender que, assim como o pastor Celso falou do contexto, haverá possivelmente um contexto em que é melhor ter uma Mercedes do que vender e doar para missões. Eu acho que a gente precisa deixar Deus livre para fazer a obra dele do jeito que ele quiser fazer. Nós estamos falando do coração humano, né? Eu, por exemplo, quando eu citei a questão da Mercedes, eu voltei o exemplo da Mercedes aqui, e também quero falar isso para quem tem Mercedes, eu não tenho nada contra quem tem Mercedes, quem inclusive tem muito dinheiro. A produção está me lembrando aqui que simplicidade não é simplesmente o exterior. Exatamente, eu não tenho nada contra. Agora, por outro lado, eu também não barganho meu posicionamento em termos de cristianismo. Eu não tenho compromisso com quem tem Mercedes e nem com quem tem Fusca. Meu compromisso com o Senhor Jesus. A Mercedes vai te ajudar a servir o Senhor Jesus? Isso, quando foi colocada a primeira questão, eu pensei em termos de pastor. E eu vou ser honesto na minha posição e na minha opinião pessoal. Eu creio que um sacerdote, seja ele católico, seja um pastor, ele não deve. Porque a palavra de Deus diz, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, que os presbíteros, os líderes, devem ser, sobretudo, exemplo de serviço para o rebanho. E não deve pastorear o rebanho de Deus por sorte da ganância. Se eu sou um pastor e eu tenho uma Mercedes, o que eu estou deixando transparecer para a comunidade ou para o mundo, pelo menos para quem pensa, é que eu sou ganancioso. Agora, saindo do ponto de vista do pastor e do líder, eu deixo no ar uma pergunta para quem tem Mercedes e é cristão. Quem não é cristão vive com a sua própria consciência. É só examinar a palavra de Deus e ver o que Deus deseja. Mas para quem é cristão, você tem disposição a abrir mão da sua Mercedes para o reino de Deus ser expandido? Para suprir necessidade de alguém que está dentro da sua comunidade e que não tem o vale transporte para ir domingo ao culto? Bom, pastor Celso, nós vamos ficar com essa pergunta no ar e ficou claro para quem nos assistiu até agora
que simplicidade não é um assunto simples, porque existem detalhes muito sutis que geram diferença de opinião, geram uma certa até passionalidade para uma tomada de posição, mas o importante é que Jesus era simples, o Evangelho de Jesus Cristo é simples e é muito simples você obter a vida espiritual, a sua salvação. É só você abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus Cristo. O Em Debate de hoje fica por aqui. Eu agradeço os pastores que participaram. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.